A paz do Senhor, adolescentes. É mais uma aula, a lição número 4, que tem como título Eu devo ser assim, nas demais aulas, sempre acompanhando de uma pergunta. O tema vem com essa interrogação. Eu devo ser assim? O texto bíblico se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16 ao 26. E o versículo em destaque diz: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Esse versículo se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16. Os objetivos da aula de hoje é conscientizar que a natureza humana tende para o mal e afirmar que o Espírito Santo nos ajuda a resistir ao mal e encorajar para uma vida de submissão ao Espírito de Deus. Eu quero começar essa aula. Eu sei que alguns adolescentes, eu tenho certeza, que apenas por curiosidade abre o vídeo e mais depois volta a fechar e não fica até o fim, né? Eu não vou dizer que todos, mas eu tenho certeza que alguns agem dessa forma. Mas eu quero dizer a você que já está nos assistindo, que fique até o final, né? Eu estava hoje, quando estava estudando a lição, e eu me lembrava daquela passagem que Jesus estava visitando seus amigos e ali estava Maria, né? Estava Maria ouvindo atentamente aos ensinos de Jesus, e Marta estava se ocupando com os afazeres da sua casa, ou seja, ela estava dando preferência a outras coisas, né? Mas Maria ficou atento às palavras de Jesus. Mas o que o irmão Regis quer dizer com isso? Quero dizer que o melhor é ouvir a palavra de Deus, né? No momento em que estamos aqui ensinando, não é o irmão Regis que está se direcionando a vocês, não é a irmã Nádia quando é a vez dela ensinar, mas sim o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo está falando com você, né? Se você tiver esse pensamento, né, você vai entender que realmente Deus ele fala também quando estamos ensinando a sua palavra. Então, Maria, ela estava fazendo o que é certo, né? Então Marta foi reclamar com Jesus, dizendo: Senhor, não é justo que eu faça as coisas só aqui e Maria fique aí só ouvindo o Senhor, vamos dizer assim, né? Mas Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Então, que você, adolescente, não venha apenas assistir só o início de uma aula, né? Mas que fique atento até o final da aula, né? Seja na aula que o irmão Regis estiver dando para vocês, seja quando for a irmã Nádia ou qualquer outro professor que estiver com essa responsabilidade, certo? Escolha a melhor parte, escolha o que é certo, né? Às vezes o que é mais interessante é olhar um celular, assistir um filme, fazer às vezes coisas que não vai te fortalecer espiritualmente, certo? Então fica aí essa dica para vocês, né? Escolham a melhor parte. Qual é a melhor parte? É estar atento ao que Deus vai falar com você através dessa aula de hoje. Então vamos já iniciar aqui nessa introdução, que o comentarista ele já inicia dizendo o seguinte: você já se encontrou em uma situação na qual deveria tomar uma decisão e dentro de você se ouvia duas vozes, cada uma dizendo o que fazer? Aí ele está perguntando a você, adolescente. E ele continua: às vezes nos deparamos com essas situações onde somos confrontados a tomar decisões de grandes consequências. Uma pode nos levar para o caminho da vida
e da felicidade, a outra pode nos levar para o caminho de morte e tristeza. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito desse conflito internalizado e de como podemos agir quando nos encontramos em situações desse tipo. Eu mesmo já estive numa situação como essa, da gente ter que tomar uma decisão e parece que tem duas vozes, né? Uma te aconselhando a tomar uma certa decisão e uma outra voz também querendo que você tome uma decisão contrária daquela outra, certo? Então isso é comum e perigoso dependendo da situação, mas o primeiro tópico, o comentarista traz uma interrogação também. Toda pessoa é má, né? Aí ele estava perguntando, toda pessoa é má? Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e tudo que Deus faz é bom. Porém, e ainda no Éden, o homem se deixou seduzir pelo pecado e a sua natureza foi integralmente corrompida. O ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus em seu coração, mas pela má natureza humana, que faz tudo o que é contrário ao Espírito Divino. Talvez algum ímpio possa dizer, Deus ele já formou o homem com um defeito, vamos dizer assim, né? Porque o homem não deu certo a criação. Deus fez o homem pecou e Deus não levou adiante o seu plano, o seu projeto de ter uma criação perfeita, né? Mas nós devemos observar que foi a escolha do homem, né? Deus não fez um homem perfeito. O comentarista aqui ele diz que tudo que Deus faz é bom, porém o homem se deixou seduzir pelo pecado e até o dia de hoje é dessa forma, né? Tem coisas que nos é posta diante de nós, coisas boas e coisas ruins. Então a gente tem essa natureza pecaminosa de escolher às vezes o que não é bom, né? Mais adiante nós iremos ver o que o apóstolo Paulo falou em relação a isso aí. Era um versículo até que eu estava tentando lembrar onde foi em que parte, em qual livro que o apóstolo Paulo escreveu, mas para minha surpresa, quando estava lendo a lição, eu vi que o comentarista colocou sim essas palavras aí do apóstolo Paulo, que mais adiante nós iremos ler e vocês vão ver o que o apóstolo Paulo ele falou em relação a essa natureza pecaminosa, certo? Mas continuando aqui ainda no primeiro tópico, no segundo parágrafo diz: ao ser guiado por sua própria natureza, o homem vive uma vida de egoísmo, onde só interessa a realização dos seus próprios desejos e vontades. Mas será que isso gerou algum problema para a nossa família? Certamente. Já percebeu como adolescentes brigam entre si para ganhar a preferência dos pais, ou dos professores, ou de outra hierarquia? Como se entregam aos mais diversos métodos para se dar bem à custa dos outros colegas? Isso me faz lembrar uma história que cabe neste caso, né? O comentarista falando, e ele está falando de Esaú, a história de Esaú e de Jacó. Com o objetivo de se darem bem em detrimento do outro, esses dois irmãos causaram enorme briga familiar que os fez se distanciar por longos anos, né? Se você mas eu não conheço essa história de Esaú, de Jacó, né? Então é porque você não está consultando a Bíblia, você não está tendo esse hábito de estar lendo a Bíblia. Então é interessante, lembre-se que na primeira aula dessa lição, desse trimestre, nós enfatizamos a necessidade de termos um mínimo de conhecimento da palavra de Deus. Porque às vezes a gente fala de uma história e muitos ficam, mas que história é essa que o comentarista está tratando, está falando? É porque vocês, e alguns não consultam a Bíblia, não procuram ler a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, vamos
dizer, todos os dias pela manhã, e eu acho maravilhoso, né? Eu estava até conversando com a minha esposa, que quando eu estou lendo a Bíblia, e às vezes em algum episódio em que há uma batalha do povo de Israel e de repente Deus age ali, aquele povo é vitorioso diante daquela batalha, eu fico o dia todo com um sentimento de que eu estava naquela peleja e fui vencedor, fico com aquele sentimento de vitória, certo? Por quê? Porque eu li a Bíblia, quando está lendo a Bíblia, você parece que está interagindo naquela situação ali, você está vivenciando aquele momento, e quando Deus dá vitória àquele povo, você também, aí você guarda a sua Bíblia e você se sente também e que estava diante de um feito onde foi vitorioso. Então a Bíblia tem essas maravilhas, certo? Mas continuando, com o objetivo de se dar bem, como eu já falei, em detrimento do outro, esses dois irmãos causaram uma enorme briga familiar. Interessante pensar que os filhos de Esaú e Jacó cresceram presenciando essa divisão familiar. E certamente foram influenciados por tal relação. A questão que devemos refletir é a seguinte: precisamos levar aquilo que foi errado em nossa família como se fosse o único padrão de vida possível? Não é? Por exemplo, a gente tem uma desculpa de que, irmão, eu sou assim porque a minha família, né, me deixa eu ser um pouco grosseiro. Por exemplo, eu lá na minha casa, nós não temos costume de dar, na hora da janta ou do almoço, assim que terminar, dar aquele arroto gordo, né? Arroto gordo na mesa. Eu sei que tem família que tem isso como natural, não estou criticando, né? Cada um, mas eu fui criado de uma forma de que se eu fizesse isso, mesmo sem querer, a minha mãe ela chamava muito a minha atenção e me dava logo um beliscão no momento, porque ela não tolerava certo comportamento, né? Eu estou colocando esse exemplo para vocês verem que às vezes tem família que tem costumes que vai passando de pai para filho, e aquilo é natural. Eu estou colocando o mínimo. Acho que coisas mais pesadas, coisas mais, né, que infelizmente os filhos adquiriram isso dos pais, né? Um certo rapaz conhecido nosso, eu não vou dizer o nome, é claro, por ética, mas ele, quando estava para se casar, ele me disse: Régis, eu estou preocupado porque a minha esposa, a minha noiva, né, no tempo era a noiva dele, ela está preocupada porque ela disse que a avó dela casou e não conseguiu viver com o marido, e a mãe dela também casou e não conseguiu viver, e agora ela está prestes a casar comigo, e ela está preocupada de não conseguir conviver, de não conseguir constituir uma família comigo. Então eu dizendo a ele, eu disse: olha, diga a ela que ela quebre essa maldição, ela não fique pensando isso, quebre essa maldição. Isso não é obrigatoriamente necessário, que só porque a avó dela ou a mãe dela não se deram bem no casamento, e não é necessário que ela também venha ter uma situação igual, semelhante. Diga a ela que apresente o casamento de vocês a Deus e que repreenda esse mal, essa maldição, né, hereditária. Então, graças a Deus hoje estão casados, já têm filhos e Deus tem abençoado. Então esse negócio de dizer, não é porque eu sou assim, mas porque a minha avó, a minha mãe, meus irmãos, não existe isso, né? Se você tem um conhecimento da palavra de Deus, aí eu volto mais uma vez a lembrar a importância de você conhecer a palavra de Deus. Não existe, se você tem o conhecimento da palavra de Deus, não existe essa desculpa. Mas eu gosto de dizer palavrão porque lá em casa todo mundo diz. Mas eu gosto de mentir porque lá em casa tem um costume feio de mentir, e eu também tenho essa bagagem. Não interessa se a família tem alguns costumes já, né, ignoram às vezes certos mandamentos da Bíblia, certos conceitos bíblicos. Você é você. Observe José. José convivia com muitos irmãos, mas os irmãos eram maliciosos, planejaram matar José, mas José foi diferente. José foi um homem que se manteve ali no seu lugar, e por isso que foi vitorioso, né? Foi vitorioso. Então,
Não, é como o comentarista está falando aqui, não podemos usar isso como único padrão de vida, né? Porque isso aí a questão que a minha família já tem esses costumes, então isso não é desculpa, certo? Mas continuando, não podemos esquecer que o melhor padrão de família é viver o padrão de Deus. Afinal, não é Ele o seu Criador, mas não se engane. Para vivermos uma vida de acordo com os padrões de Deus, enfrentaremos diariamente uma luta contra os nossos próprios desejos. O homem de hoje vive distante da vontade do Pai, pela qual ele quer que cada ser humano ame o seu próximo como a si mesmo, conforme nos ensinou Jesus em seu Evangelho. Que isto seja em nosso coração, que isso esteja em nosso coração, formando a base sólida para a nossa família. Quando os seus pais e os seus irmãos precisam de você, há disposição de sua parte para ajudar? Ou você se deixa levar pelo egoísmo humano, né? Então aí uma pergunta que fica aí para vocês, que o comentarista aí deixou na lição. Mas vamos adiante aqui no segundo tópico. Você não está sozinho, uma afirmação. Viver conforme a vontade de Deus não é tarefa fácil, pois temos que diariamente abrir mão de nossa natureza humana, dizendo não aos desejos e paixões mundanas. Por vezes pode nos parecer uma tarefa impossível, mas na verdade não é. Isso porque não estamos sozinhos nessa luta. Aí vem aquele versículo que eu falei para vocês, do apóstolo Paulo, aquelas palavras do apóstolo Paulo. Aí o comentarista diz: o apóstolo Paulo, missionário, experiente no serviço ao Senhor, também experimentou esse tipo de dificuldade. Aí ele diz assim: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Isso aí vocês vão encontrar em Romanos capítulo 7, versículo 15. Né? Então aquilo que ele odeia justamente é aquilo que o que ele faz, né? O que ele faz. Então ele quis demonstrar aí o nosso lado humano, né? Às vezes a gente foge tanto de determinadas coisas e acha, às vezes até ignora certas pessoas fazerem e de repente você está ali fazendo, né? E você às vezes fica triste: meu Deus, eu sempre defendi e agora estou nessa situação. Então temos que vigiar, ter cuidado, né? Porque as paixões e os desejos humanos são perigosos, né? São perigosos. E o comentarista continua: essa confissão do apóstolo nos ajuda a entender que tal realidade acontece com todos os crentes sem distinção. Então isso quer dizer que estamos sozinhos nessa inclinação para o pecado? Não, de maneira nenhuma. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus nos garantiu que Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, ficando para sempre ao nosso lado. Por isso, sempre em que nos encontrarmos em uma situação de perigo, onde a nossa natureza parece falar mais alto, devemos pedir socorro ao Espírito Santo para permanecermos fazendo a vontade de Deus. Isso me faz lembrar, eu estava lendo hoje pela manhã, aquela passagem do rei Josafá. O rei Josafá, a Bíblia diz que um exército gigantesco se levantou contra o rei Josafá. Então o rei Josafá, vendo aquela multidão de soldados, de aquele exército enorme, ele temeu, ele ficou temeroso porque era muita gente. Então o que foi que ele fez? Ele correu, ele foi consultar os seus amigos, não, ele foi pedir socorro a Deus, ele foi pedir ajuda de Deus. E aí onde vem aquela conhecida palavra que muitos pregadores usam, e tem até nos louvores, que diz que esta peleja tu não terás que pelejar, né? Essa peleja tu não terás que pelejar, apenas contemplarás a vitória do Senhor. E foi o que aconteceu, né? Deus, de uma forma milagrosa, com seu poder, destruiu aquele exército. A Bíblia diz que não sobrou um sequer. E Josafá não estendeu a sua espada. Foi algo maravilhoso, né? Foi algo abençoado. Então, por quê?
ele obteve essa vitória? Porque ele percebeu que não estava só. Então o comentarista quer nos dizer isso também. Não pense que nós estamos só, né? Diante dessa situação. Ah, meu Deus, e agora? Eu sou humano e eu sei que vai vir tentações e o meu lado humano. E se meu lado humano pender para o que é o mal, o que é que eu faço? Meu Deus. E talvez você até esteja vivendo um dilema, né? Está sendo tentado por alguma coisa. Aí você, meu Deus, eu sou crente. E agora? O que é que eu faço? E chora e se desespera. Você tem um amigo. O comentarista está dizendo que você tem o Espírito Santo. Consulte o Espírito Santo, peça força a Ele. Espírito Santo, eu não quero pecar contra Ti, eu amo a Tua palavra, Deus, então me ajude, tira de mim esse sentimento do mal, essa força da minha carne que caia por terra, me ajude a fortaleça meu espírito, e fique certo que Deus ele vai te abençoar e vai te atender como atendeu o rei Josafá, certo? Não pense que o Deus de Josafá está agora parado, só velho, é um velho, né? É um velho que está lá, já envelheceu. Não, nosso Deus não envelhece, nosso Deus continua o mesmo, certo? Então, está precisando, está se sentindo só, não fique assim. Fale com o Espírito Santo, fale com Deus. Você tem o próprio Deus à sua disposição para você orar e pedir a Ele forças, certo? Por isso o apóstolo Paulo também comemora, nos ensinando que há esperança em Cristo Jesus. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi um versículo que se encontra em Romanos capítulo 7 e o versículo 25. Lembra da história de Esaú e Jacó? Vamos voltar aqui para a história de Esaú e Jacó. No final, vemos o agir de Deus na vida desses dois irmãos, restaurando e unindo novamente aquela família. Não se esqueça, Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia, mas a decisão de sermos guiados por Ele e de obedecer à palavra de Deus é inteiramente nossa. Esaú abriu mão de sua vingança para retomar sua amizade com seu irmão. Comece a mudar nas pequenas decisões, dentro de casa, ao responder sim ou não ao pedido dos seus pais e irmãos, certo? Então, isso quer dizer que eu posso pedir a ajuda de Deus, do Espírito Santo, eles irão me ajudar, né? Ou ele, já que Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa, claro que irá te ajudar, agora requer um sacrifício. Aqui o comentarista diz que vai depender inteiramente da sua, vai depender inteiramente de você, certo? De nós. Aqui é o último tópico, diz: viva diferente, viva diferente, a escolha é nossa. Quantas vezes a desobediência a Deus não lhe pareceu algo tão bom? Afinal, qual é o problema em uma mentirinha, em colar a prova, ou fingir que se esqueceu de algo só porque não estava a fim de fazer, ou de repetir algo que é errado só porque você viu seus pais fazendo? Em relação a isso aí, só porque viu seus pais fazendo, já tratamos aqui, né? Já explicamos que não é por aí. Mas Paulo escreveu em uma de suas cartas, como vimos, contando sobre a luta entre fazer o bem e o mal. Sabemos que não é tão fácil quanto parece viver a vida fazendo bem, mas temos o auxílio do Espírito Santo. O que não podemos é nos enganar. Podemos enganar os nossos professores, nossos pais, os amigos e até nós mesmos, mas a Deus, aquele que conhece o nosso coração e sabe das nossas verdadeiras intenções, jamais enganaremos. Podemos sim buscar uma vida verdadeira e sob a direção da vontade de Deus, pois não precisamos viver reproduzindo os erros que vemos em nossa família e em nós mesmos. Deus nos chamou a viver a vida em família, conforme a sua vontade. Afinal de contas, a escolha é nossa, certo? Mas já chegamos aqui na nossa conclusão, que diz assim: apesar da natureza humana se colocar contrária à vontade de Deus, Ele nos enviou o Espírito Santo, pelo qual podemos viver uma vida diferente.
seguindo a vontade divina. Não se deixe levar pela natureza humana, mas se coloque em submissão à vontade de Deus, certo? Então, para fecharmos aí essa lição, eu não vou dizer que é fácil nós vivermos uma vida cristã, uma vida em santidade. É difícil, por quê? Porque nós estamos ainda no mundo, nós temos uma natureza humana, certo? Uma natureza humana que tende, como o comentarista falou aqui, que tende para o mal, para fazer aquilo que é desagradável a Deus. Mas porque o comentarista, em vários momentos aqui, ele nos aconselha a consultar o Espírito Santo e nos faz lembrar que temos o Espírito Santo conosco. Porque eu vou dizer uma verdade: sem a presença do Espírito Santo, nós não poderemos vencer. Não poderemos. Já é difícil com o Espírito Santo. Não porque o Espírito Santo seja fraco, né? Eu digo difícil porque às vezes a gente busca Deus, a gente ora, a gente faz a obra de Deus, a gente procura ter aquela comunhão com Deus, e vez ou outra nós nos encontramos pecando, falhando. Imagine se nós vivemos uma vida distante do Espírito Santo, uma vida somente inclinada para a parte humana, né? E tem gente que desprezou totalmente o lado espiritual, não quer mais ir para a igreja, não quer ler a Bíblia, não quer orar, vive uma vida desregrada. E agora imagine a situação dessa pessoa, né? Talvez se dá, mas eu conheço uma colega minha ou um colega meu que não quer saber de igreja, mas vive feliz, alegre, só vejo sorrindo. Você vê assim, mas o particular dele, a vida íntima, o íntimo dele, do coração dele ou dela, só eles que sabem. Muitos querem demonstrar uma alegria e abraça, só vive com um sorriso no rosto, mas dentro de si está morrendo, porque eu não acredito em uma felicidade onde se tem a ausência do Espírito Santo, né? Onde se tem a ausência do Espírito Santo, não há felicidade, certo? Então, por isso que como comentarista, ele nos faz lembrar, e nos fez lembrar várias vezes nessa lição, que temos um Espírito Santo, né? Não deixe de consultar, não deixe de pedir a Ele forças para vencer nessa caminhada. Então, que Deus nos abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus.